Então, pessoal, nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos, às videoaulas, e nessa aula a gente vai falar sobre o modelo produtivo fordista, né? Como a gente tinha comentado, então, na aula anterior, na videoaula anterior, o Fordismo e o Taylorismo, eles são modelos muito parecidos, né? O Taylorismo, ele vai ser a orientação científica desse modelo produtivo. O Fordismo vai ser a aplicabilidade prática deste modelo. Vai ser a introdução, então, desses princípios de administração científicos na prática, com algumas mudanças, com algumas diferenciações, principalmente relacionadas aí à automação, o início da implementação, né, vamos dizer assim, das máquinas no processo produtivo, principalmente a esteira rolante. Então, essa imagem que vocês estão vendo nesse slide é o Henry Ford, que foi quem colocou na prática o Taylorismo. O Ford, como vocês já devem ter relacionado, é o dono, né, da Ford, da indústria automobilística, a primeira indústria automobilística no mundo, onde ele então implementou na prática as orientações do Taylor. O Ford, então, ele era engenheiro norte-americano e ele implementou este modelo na prática. Então, aqui a gente tem a imagem dos tempos modernos, né? Como eu já vi do filme Tempos Modernos, como eu já comentei com vocês e adicionei também para vocês esse trecho do filme. É bem interessante, porque o Charlie Chaplin ele faz aí então uma analogia, né, ao sistema produtivo. Aqui está mostrando a imagem do filme, onde mostra aí a esteira rolante, né? Então, uma das características do Ford, a esteira rolante, ela visava aumentar o ritmo de produção. E esse ritmo de produção era determinado, então, pela gerência. A gerência vai determinar qual o ritmo da esteira e não mais o trabalhador. O trabalhador, ele perde essa capacidade de determinar o seu ritmo de trabalho. E fazendo sempre um trabalho repetitivo, né? Um trabalho simples, porém repetitivo. Aqui a gente tem algumas outras características do Fordismo. Este veículo que vocês podem ver na imagem é o Ford T preto, que era um modelo produzido em larga escala pelo Ford e somente tinha este modelo de veículo depois que ele começou com uma maior diversificação, né, de produtos, mas ele produzia um único tipo de modelo. Este modelo Ford T vai ser produzido durante anos e na cor preta, porque a cor preta era uma cor que secava mais rápido, então fazia com que a produtividade ela fosse mais rápida, né? A ideia do Ford era produzir automóveis com não muita diferenciação, né, padronizados, para que os veículos eles ficassem com um preço mais barato. Então, o objetivo dele era veículos mais baratos para que houvesse um consumo em massa, produção em massa para o consumo em massa, né? Já comentei antes, o que está nos outros slides eu tinha comentado, né? A produção padronizada em massa, que é o que eu já comentei com vocês, né? Para ele, o trabalhador também deveria ser um consumidor. Então, o trabalhador que trabalhava nas empresas da Ford, ele também deveria ser um consumidor dos produtos dele. Por isso que ele diminuiu o tempo de trabalho para que os trabalhadores tivessem tempo de utilizar os veículos que eles comprassem, e também ele pagava por produtividade, o que a gente já comentou antes também, para que os trabalhadores, quanto mais eles trabalhassem, mais eles adquirissem dinheiro, né, e pudessem adquirir, então, os veículos. A produção, ela era verticalizada. O que significa isso? As empresas, elas eram empresas gigantes, elas eram empresas bastante grandes, porque dentro da empresa tinha tudo o que eles precisavam, eles não recorriam à terceirização, coisa que a gente vê bastante presente hoje, né? Então, por exemplo, eles precisavam de um pneu para o veículo. Eles não terceirizavam esse pneu para outra empresa fazer. Eles
produziam dentro da própria empresa o pneu, o volante, tudo aquilo que precisava para o veículo, eles produziam dentro da própria empresa. Então a empresa era muito grande e ali eles produziam tudo o que eles precisavam, diferentemente do toyotismo, que a gente vai ver, que é bem característica a terceirização, né? Você recorrer à terceirização. Então, existe uma série de fatores, né, para o bom funcionamento aí do Fordismo. O grande volume de estoque de matérias-primas. Então, eles possuem muita matéria-prima. Por que matéria-prima? Para produzir de forma rápida e para ter estoque dos produtos. Então, eles trabalhavam bastante com estoque, eles tinham muito estoque de produtos, né? Lembrando que este momento aqui, do início aí do Fordismo, os Estados Unidos ele vinha num ritmo de crescimento grande, fazendo com que o modelo naquele momento ele desse certo, porque os Estados Unidos vinha crescendo, então consequentemente esses estoques eram estoques que depois eles seriam vendidos. Entretanto, em caso de crise, né, o estoque ele é um problema bem sério quando você tem um momento de crise, porque ele vai fazer com que o preço do veículo ele diminua, já que você vai ter a oferta disponível, né? Outro fator que era necessário é a existência de um exército de reserva. O que é um exército de reserva? Exército de reserva é o pessoal desempregado que faz com que o preço dos salários ele diminua. Exemplo, né? Eu trabalho numa fábrica e ganho 1.200 por mês. Eu não estou contente com o meu salário, tal como os meus companheiros, eles também não estão contentes, com o seu salário também. E a gente vai reivindicar um aumento de salário, né, uma melhor condição de trabalho também. O patrão vai dizer o seguinte: olha, se você não está contente com o teu trabalho, você pode pedir a demissão, porque tem um monte de pessoas lá fora que vão aceitar um trabalho menor, um salário menor que o teu, vão aceitar R$1.000 de salário e ainda vão ficar contentes com o trabalho e não vão reclamar. Isso é o exército de reserva, né? O pessoal desempregado e que joga o preço dos salários para baixo, porque o patrão ele joga com essa questão do exército de reserva, né? Então, é uma característica também do Fordismo para fazer com que o preço dos salários ele diminua. As disciplinas nas fábricas, tal como a gente comentou no Taylorismo, né, o modelo do trabalhador do gorila adestrado, um trabalhador que soubesse executar habilidades manuais, que fosse obediente, né, que fosse ordeiro, responsável e que tivesse as habilidades manuais para executar atividades simples. As gratificações por produtividade, que é o que a gente já comentou antes, né, e a ameaça de suspensões e demissões, justamente para eliminar a questão dos sindicatos, que era algo que tinha surgido bastante, né, neste período. Estabelecimento de relações indiretas com os clientes através de intermediários, então eles não trabalhavam diretamente com os clientes, mas sim pessoas contratadas que faziam essa ligação entre empresa e clientes. Quando houvesse alguma crise, uma diminuição das vendas, o que eles fazem? O toyotismo, que é o que a gente vai estudar, ele busca inovações incrementais, inovações de produtos, desculpa, inovar nos produtos, fazer produtos diversificados para estimular a venda. O Fordismo, ele busca diminuir o preço dos produtos, você fazer uma mudança no produto fazendo com que ele diminua o preço dele, para tornar ele mais competitivo, né? Centralização das decisões e informações todas destinadas à gerência. Os empregados eles não tinham como tomar decisões sozinhos, todas elas eram tomadas pela gerência, né? Cresceu também o setor intermediário, que era o setor de supervisão e controle. Então, como ter o controle dos funcionários, né? Já que eram empresas com bastante fiscalização, né? Se o trabalho está sendo cumprido. Então, cresce o setor de supervisão de pessoas. Quais as consequências disso para o trabalhador, né? A gente até já comentou um pouco disso, quando a gente falou da questão da alienação do trabalho, né? Então, vai ter algumas consequências positivas
o impacto do taylorismo e do Fordismo, que vai ser o aumento aí da produção de bens industrializados, levando as pessoas também a ter acesso a esses bens industrializados, a geração de emprego e o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que vai crescer muito com isso. Entretanto, há um fator extremamente negativo, que é essa questão da desapropriação, né, do saber do operário, expropriando do trabalho intelectual. Então, o operário, ele não precisava realizar o trabalho intelectual, né, apenas o manual. E assim você torna o operário um simples executador de tarefas simples e repetitivas, levando a um processo de desprofissionalização, né? Ao fazer esse processo de desprofissionalização do trabalhador, várias pesquisas indicavam descontentamento com o trabalho. O descontentamento com o trabalho levava os trabalhadores a diversos tipos de vícios, como, por exemplo, o álcool, drogas, né, distanciamento do lar, levando a uma massa de trabalhadores insatisfeitos, frustrados com o seu trabalho, já que eles se sentiam praticando um trabalho, né, extremamente simples, onde ele não precisa de muito esforço, né, e é o que vocês vão ver lá no Tempos Modernos, que eu já comentei com vocês, né. Alguns fatores vão concorrer, então, para a crise desse sistema. A crise de 1929 vai dar um pequeno reflexo aí no Fordismo, que vai ser uma crise de superprodução, né. A crise de superprodução, então, vai levar com que os Estados Unidos ele produza de forma extremamente rápida para abastecer a Europa, que vinha se superando da Guerra Mundial, né? E aí, a Europa, depois de passar um tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, né, 1914, 1919, ela começa a se recuperar. E quando ela começa a se recuperar, suas indústrias começam a crescer novamente. E eles começam a diminuir as compras dos Estados Unidos. Diminuindo a compra dos Estados Unidos, os estoques que supostamente os Estados Unidos acreditavam que ia vender para a Europa, acabam ficando estocados. E eles não tinham para quem vender, que é o modelo fordista, né? Grande produção de estoques. E aí as empresas começam a entrar em falência, demitir funcionários, né? Começa a levar uma crise. Na década de 1970 vai ter outra crise desse modelo produtivo, que vai ser a crise do petróleo, que vai acontecer em 1970. A crise do petróleo ela vai acontecer e vai impactar muitos dos países, porque os países, os grandes produtores de petróleo, então eles vão descobrir que o petróleo é um recurso não renovável. Ou seja, ele se extingue e ele leva muito tempo para ser produzido novamente, milhares de anos para ser produzido novamente, né? E quando eles descobrem isso, eles aumentam o preço do barril do petróleo, consequentemente influenciando o setor automobilístico e os outros setores também com o aumento do preço da fonte de energia, né? Isso começa a abrir um espaço, então, para produtos diversificados, produtos diferenciados, que usem fontes de energia alternativas, começam a surgir concorrência de outros países, principalmente aí países como o Japão, né? Começa a ter concorrência e esses outros países começam a investir em modelos diferenciados, que vai ser o toyotismo que a gente vai estudar na próxima videoaula, né? A necessidade de oferecer produtos diversificados. A sociedade demandava produtos diversificados e diferenciados. Não apenas você ter o ano inteiro a oferta de um Corcel ou de uma Brasília, né? Você quer produtos diversificados e diferenciados. Surge uma clientela, um nicho de mercado que quer produtos diferentes, mais conforto, né? E começa a abrir, então, espaço para outras empresas. E aí a gente tem o sistema toyotista aqui, já vou explicar na próxima videoaula aí para vocês como que funciona esse sistema produtivo.